casta ou da condição financeira, então todo mundo ficou na mesma situação. Então, para mim, passar pelo terremoto foi descobrir a minha humanidade e a minha vulnerabilidade junto com todas as pessoas. E, apesar de não ser daqui, né, do Nepal, a gente se sentiu tipo do povo nepali, porque a gente estava junto com eles, vivendo a mesma coisa que eles, independente de quem a gente é ou não, independente do medo ou, sei lá, sem saber se você está seguro ou não onde você está, é descobrir sua vulnerabilidade. O que é o mais lindo que eu acredito que a equipe toda aprendeu é que a gente vê muita beleza no meio do sofrimento. A gente vê muita solidariedade, a gente vê muito consolo, a gente vê o que é essencial mesmo, que é a família, é a amizade, as coisas que não são abaláveis, né? São as coisas que não se perdem, ainda que tudo à nossa volta esteja destruído. Os resultados do terremoto foram um pouco positivos, porque abriram muitas portas para a gente trabalhar. Assim. Depois do terremoto, a gente teve um entrosamento muito maior com o país, com as pessoas, e apesar de ter sido um pouco confuso e ruim ver o país todo quebrado, as pessoas morrendo, eu também consegui enxergar uma certa beleza nesse caos. Assim. Eu consegui ver o quanto Deus se importava com o Nepal, porque muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar a nossa equipe. E eu pude ver também a força da igreja brasileira, que eles ajudaram muito a gente. Essas coisas que acontecem, eles são oportunidades, entende? E eu acho que Deus, ele age e agiu aqui através dessas oportunidades que o terremoto gerou. Foram muitas, assim, a gente fez coisa que de alcançar pessoas e ajudar pessoas que a gente não faria se fosse uma situação normal. Acho que na época do terremoto, essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive, de olhar para as pessoas e, meu Deus, eu só tenho um abraço, eu só tenho um sorriso, eu só tenho... Se eu pudesse, eu dava uma casa, se eu pudesse, eu dava na hora, assim, sei lá, a família de volta, mas não dava. Então, foi entender que Deus mesmo é o que as pessoas precisam e não de mim, não do que eu posso dar e tudo mais. Gente, a gente está aqui em Deupur, a gente esteve aqui 3 semanas atrás, nessa casa aqui, com a família pastoral, nos alimentando, nos servindo. E a gente deu um treinamento ali na igreja, conheceu o pessoal daqui. E eles não estão mais nessa casa porque tá tudo destruído, eles estão aqui nesse tempo. E se vem cá, deixa eu filmar aqui. A casa toda foi destruída aqui atrás, a casa ali foi destruída também. A gente veio com alimento para eles, comida para deixar aqui na igreja, para não só para essa região aqui, mas o pastor poder distribuir. E ali embaixo, aquela vila lá embaixo, o Steve e o tio Lucas estiveram lá antes de ontem, e ela já está começando a feder por causa de animal e pessoas mortas. E aquela outra vila lá, morreu mais de 1000 pessoas. Nenhuma casa aqui ficou em pé. A gente viu a igreja e de 10 ou 11 que a gente passou, uma a gente viu ainda assim com rachadura. Ainda existem muitas casas destruídas, ainda existem muitas famílias desabrigadas. Eu não sei se o país já se recuperou muito ou se a gente já se acostumou um pouco com a situação e ela não parece mais tão chocante pra gente. Eu acho que é um pouco dos dois. O país está em processo de reconstrução e de recuperar, mas a gente também já se acostumou com essa realidade, a gente não fica mais tão assustado. O povo nepali, eles são pessoas muito trabalhadoras, a gente tem visto isso, a gente vê isso, são pessoas muito fortes. Eu acredito que hoje o Nepal teve que regressar para poder avançar. O terremoto, apesar de ser algo horrível, talvez tenha trazido alguns benefícios no sentido de reflexão, no sentido da política mais aberta. Em termos de estrutura, o Nepal não é um país com um governo muito estruturado, então isso faz com que as coisas fiquem ainda mais difíceis, e principalmente nas vilas. Ainda tem muitos locais aqui que ainda precisam de ajuda, muitos locais aqui que não foram alcançados por ONGs ou por qualquer entidade que pode ajudar. Vai demorar ainda muitos anos para o Nepal voltar a ser o que era. Nas vilas as pessoas ainda estão sem casas de verdade, né?
mas as pessoas improvisaram alguma coisa, elas estão ou em tendas ou em casas de telha de zinco. O país ele está um pouco destruído, mas o engajamento do povo nepali e essa união que eles tiveram em abraçar o país deixou o Nepal muito mais bonito do que ele já era. Não só porque você cresce, mas porque esse contato que você tem com outras pessoas é tão legal que eu não consigo descrever. Você não sabe o que vai acontecer, você está sujeito a tanta coisa nova, mas é um se lançar no desconhecido de Deus e é descobrir o colo de Deus no meio desse lugar escuro, assim. E ver Deus agindo dessa forma e trabalhando dessa forma e você fazer parte disso, eu acho que não tem preço, não tem valor, sabe? É algo que realmente é lindo, sabe? Você vê Deus trabalhando e o mais lindo e incrível é você estar fazendo parte daquilo que Ele está fazendo e você estar dentro do coração de Deus e dentro do movimento de Deus atuando, sabe? Isso transforma você, isso realmente gera em você uma transformação sem palavras, assim, radical. O Nepal me ensina que é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de jogar fora as coisas velhas e reconstruir. E desistir não é o caminho. O Nepal me ensina a ser alegre nos momentos difíceis. Me ensina também que só Deus é a minha esperança. Que tudo pode ser abalado, mas em Deus a gente tem a nossa esperança, porque aqui a gente vê muita gente presa, né, no hinduísmo, e a gente visitou lugares em que as pessoas cremam os corpos, né, e a tristeza daquele povo me fez entender que Deus realmente é a única esperança para todos os povos, assim. Que o Evangelho de Cristo, ele alcança os confins da terra mesmo, e que Ele é o consolo, o Evangelho de Cristo é o que traz esperança para o ser humano, é o que o ser humano precisa. E Deus é o único que pode dar isso para as pessoas. E me ensina também que o que Deus está fazendo, Ele está fazendo independente de mim. A gente visitou muitos lugares em que a gente foi confrontado pela fidelidade dos cristãos a Deus. E Deus continua na missão dele e Ele continua com excelência. E isso é muito lindo e é muito maravilhoso, assim. Mas mais maravilhoso ainda é participar do que Deus está fazendo no mundo. E na montanha mais alta a gente vê a igreja de Deus plantada lá em cima e isso traz esperança pra gente. Isso é muito legal, fazer parte do que Deus, da obra linda que Ele tem feito de alcançar as pessoas, da missão dele. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei.
Que projeto maravilhoso! Felipe, Edgar, Natália, Débora e Beatriz. Que Deus os abençoe infinitamente. Esta foi a Hora de Missões do programa Água Viva. Lembrando que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Bom, o trabalho realizado por essas 5 pessoas lá no Nepal foi realmente muito lindo. Infelizmente, o vídeo que eles fizeram ficou muito grande e a gente não pôde passar ele completo aqui no nosso programa. Mas nós vamos disponibilizar o link para você assistir o vídeo completo no YouTube. Agora segue o SOS Família com o pastor Claudeci. Graça, paz, prosperidade da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um programa Água Viva e mais um quadro SOS Família. Esse tem um propósito de abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Quero deixar um texto para você, querido, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 27, versículo 31, que diz assim: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Queridos, aqui conta a história do naufrágio. E Paulo estava nesse navio, Paulo estava para ser também, naufragar com este navio. De repente, queridos, começa a vir aquele temporal, começa a vir aquela tempestade, começa a acontecer inúmeras coisas. Ao ponto, querido, deles ficarem com medo do navio rachar. E eles passam uma cinta em volta do navio para que o navio não seja destruído, para que o navio não seja quebrado, para que o navio não se rache. Jogam todas as bagagens fora, jogam tudo que poderia jogar fora para que o navio não afunde. Chega um ponto, querido, que os próprios tripulantes querem ir embora, querem pular do barco. Tamanha tempestade, tamanho vento contrário que estava ali. E eles começam a pegar o barco para fugir. E de repente Paulo olha e diz assim: olha, se eles abandonarem o barco, não vou poder salvar nenhum deles. Isso nos dá uma lição, queridos, para a nossa vida, para a nossa família. Quantas das vezes, queridos, nós estamos passando por tribulações, estamos passando por ventos contrários, estamos passando por dificuldades, estamos passando por lutas, estamos passando por tantos problemas. E a vontade que dá é fazer o que aqueles soldados estavam fazendo realmente, pular fora. É fazer o que os soldados queriam fazer, abandonar o barco. Quantas das vezes pai, quantas das vezes mãe, quantas das vezes até mesmo os filhos querem abandonar o barco no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de uma tempestade. Mas Paulo tinha uma certeza que Deus era com ele, que Deus ia livrar, que Deus ia libertar ele daquela situação. Então, queridos, eu quero deixar esta palavra para nós que estamos no quadro SOS Família. Eu quero deixar essa palavra. Há momentos difíceis, há momentos de dificuldade, há momentos de ventos contrários. Mas a melhor coisa, querido, é permanecer no barco. É permanecer. Por quê, queridos? Porque enquanto estivermos no barco, Deus tem um compromisso com a família. Deus tem uma responsabilidade com a família. E enquanto estivermos no barco, nenhum deles se perde. Mas quando abandonamos o barco, queridos, a tendência é um abismo chamando outro abismo. É um abismo puxar outro abismo. E que nós percebemos é que famílias inteiras vão sendo destruídas. Às vezes uma separação, um divórcio, às vezes a saída de um filho de casa, um pai abandonando o seu filho, o filho abandonando seus pais, é o que nós temos visto. E o final dessa história chega que eles param em uma ilha e chegam ali, são atendidos, são socorridos por os moradores daquela ilha. E todos são salvos, todos, nenhum daqueles se perdeu. E é esta palavra que eu quero deixar para você. Deus tem um compromisso com a tua família, Deus tem um compromisso com você. Então o propósito do Senhor é que você continue no barco, porque a tua família vai ser salva. Nenhum deles se perde.
Talvez esteja muito difícil, talvez você diz assim, o Senhor não sabe o que eu tenho passado na minha família. O Senhor não sabe a luta que eu tenho passado. Mas deixa eu dizer algo para você, queridos. Deus tem um compromisso com a tua família. E nós estamos aqui para orar por você. Nós cremos. Eu creio no milagre do Senhor. Eu creio na restauração do Senhor. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente muito mais. Por isso eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai amado, por estas famílias que estão sendo alcançadas agora, Deus, através deste programa. Oh Deus, o nosso propósito é que famílias sejam restauradas, famílias sejam curadas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma agora esses familiares em Tuas mãos. Esse pai desesperado, Deus, que não sabe o que fazer. Essa mãe, Pai amado, que não sabe mais aonde recorrer. Esse filho, Senhor Deus, que não vê esperança, não vê expectativa de vida. Eu coloco em Tuas mãos agora, Pai, pois Tu és aquele que faz infinitamente muito mais. Vem restaurando, vem curando, vem transformando vidas, Pai. É a oração que eu te faço, na certeza, Pai, da Tua vitória, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Não saia daí, já já voltamos com mais do programa Água Viva.